Boa noite, paz seja convosco, que alegria imensa estar aí com você, na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa presença maravilhosa que nos alegra sempre, em todo o tempo, Jesus Cristo, o Senhor nosso. Oremos para que nós possamos participar neste momento, a partir deste momento, na meditação da palavra do Senhor, neste culto da palavra. Assim, Senhor Jesus, nós te damos graças com ações de graças pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua fidelidade, por este dia que o Senhor nos proporcionou e nos abençoou. Ó Senhor, neste dia, com este dia, e agora à noite, nós estamos contemplando a tua fidelidade, e aqui, Senhor, já congregados, no nome bendito do Senhor Jesus Cristo, para que assim nós possamos nos alimentar da tua doce, preciosa e maravilhosa palavra. Espírito Santo de Deus, nós nos entregamos totalmente a ti, à sua dependência. Vem falar conosco, Espírito Santo de Deus, vem instruir o nosso coração, Senhor, que nós possamos estar com os nossos ouvidos bem atentos para a tua voz, para a tua palavra nesta noite, naquilo que o Senhor tem para os nossos corações. Espírito Santo de Deus, és bem-vindo aqui, és bem-vindo na casa de cada um dos teus filhos, na casa de cada pessoa que está neste momento conectada, Senhor, neste culto da palavra. Assim, nós te agradecemos e nós te adoramos em o nome bendito do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em 1 de Samuel, no capítulo 17, agora, 1 de Reis, 1 de Reis, capítulo 17, o capítulo está certo, e o versículo é 8, que o Senhor possa falar com você, que o Senhor possa te abrir o entendimento, que o Senhor possa destravar áreas da sua vida com esta palavra, pois a palavra do Senhor, ela nos dá o conhecimento da verdade, da vontade de Deus para as nossas vidas. Oséias capítulo 4, versículo 6, está escrito: o meu povo pereceu, o meu povo foi destruído, o meu povo foi derrotado, porque lhe faltou conhecimento. O conhecimento e a sabedoria são imprescindíveis para a vida do homem. Imprescindíveis. Um homem que não busca conhecimento de Deus, um homem contexto, um homem e mulher, uma mulher que não busca conhecimento de Deus, que não pede sabedoria a Deus, é uma pessoa que está sempre vivendo uma vida desastrosa, uma vida de derrota, uma vida de complicações, às vezes nem derrota, em algumas áreas derrota, mas de complicações, porque falta conhecimento. Então, abra o teu coração para adquirir conhecimento da palavra de Deus, da vontade de Deus. Amém? Rápido essa meditação que vamos fazer aqui, para nós entrarmos na palavra desta noite. Então veio a Elias, a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho,
senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Glória a Deus. Entenda isso, meus irmãos e minhas irmãs. O Senhor ordena uma mulher viúva a sustentar um profeta em tempo de seca. O profeta Elias havia profetizado 3 anos e meio sem chover, sem sequer descer orvalho sobre a terra. Pensa, 3 anos e meio de seca, a mortandade, os alimentos acabam, os animais vão morrendo por falta de pastagem, os rios vão secando, os córregos vão secando, pequenos rios vão secando, talvez até grandes rios, pode acontecer de secar. 3 anos e meio sem chuva, seca terrível. O profeta que havia profetizado esses 3 anos e meio, Elias, está na beira do rio Querite, aonde o Senhor, o Deus de Israel, o sustentava através dos corvos. Os corvos levavam pão e carne para Elias. Só que isso são meios que Deus usa para mostrar sua grandeza, sua infinita grandeza e maravilha. Porque, na verdade, quando Deus envia Elias para a casa desta viúva, para ela sustentar, ainda que ela não sabia, mas o Senhor já havia preparado o coração dela, sem que ela nada entendesse, ela só foi entender quando o profeta apareceu para ela. Então, o Senhor estava colocando Elias diante de uma pessoa de uma grave necessidade, porque o Senhor chamou para sustentar os seus profetas, as pessoas. Porque a palavra de Deus é para os seres humanos, a palavra de Deus é para as pessoas, a palavra de Deus é para transformar vida, é para salvar vida, é para dar direção a vidas, é para prosperar vidas. Ela é vida e espírito, disse o Senhor Jesus, e verdadeiramente o é. Então, 3 anos e meio, aquela mulher diz para o profeta, quando ele indaga ela, quando ele pede a ela uma caneca d'água, e olha que arrumar água naquele tempo já não tinha, e aí ele ainda pede para ela para trazer um bolo para ele, e ela disse: vive o Senhor teu Deus, que eu não tenho sequer um bolo em casa, a não ser um punhadinho de farinha e um pouquinho de azeite na botija, para fazer um bolo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos, quer dizer, a última refeição. Depois daquela refeição, ela já tinha olhado para a direita, para a esquerda, não tinha lugar aonde tivesse alimento, que ela pudesse mandar o seu filho comprar, ou buscar, talvez tivesse o dinheiro, mas não tinha o alimento. Então, ela não tinha expectativa de vida, não tinha esperança de vida após aquele momento. A sentença que ela tinha para ela e para o filho dela, a expectativa que ela tinha para ela e o filho dela, era uma expectativa de morte. Mas o profeta disse para ela: olha, faça como você disse, mas primeiro, faça um bolo pequeno para mim e traze-o fora. Você vai fazer uma oferta na minha vida. Você vai me ofertar primeiro a primícia. A primícia é minha. Do que você fizer, a primícia é minha. Porque assim diz o Senhor: se você trouxer a farinha da panela, não secará, e o azeite da botija não acabará. Ou a farinha da panela não acabará e o azeite da botija não secará. Perdão. Preste atenção nisso. Às vezes a pessoa fala: mas Deus foi mandar o profeta na casa de uma viúva? Sim.
Deus mandou o profeta na casa de uma pessoa que estava se entregando para a morte porque não via expectativa. Tem muita gente que está sem expectativa. Tem muita gente que está quase à falência. Tem muita gente que está em desespero. Tem muita gente que está com a vida enrolada. Tem muita gente que está totalmente endividado. Tem muita gente que está totalmente transtornado. Tem muita gente que está num beco sem saída. E você precisa de quê? Você precisa de um profeta na sua vida. Ah, mas eu já sou de tal igreja. Eu já sei de tal igreja, eu vejo a palavra, eu ouço a palavra, tudo bem, você ouve a palavra, você come, você recebe, mas você nunca dá as suas primícias, você nunca abre a sua mão, nunca abre o seu coração para sustentar um profeta, para sustentar a obra de Deus, para sustentar o templo. Pastor, mas porque não tem como Deus transformar a vida de uma pessoa se Ele não colocar um homem de Deus na vida dela, para instruir ela, para mostrar o caminho, para mostrar a direção. Você é um adorador, você é uma adoradora. Jesus deu um mandamento para mim e para você. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu coração. A partir do momento, presta bem atenção, coração, a partir do momento que você define aonde e o que você vai fazer pela obra de Deus, você está definindo também como serão as áreas da sua vida. Procure entender isso meditando mais profundamente na palavra de Deus. Porque essa mulher, ela estava dentro de um caos. 3 anos e meio sem chover naquela terra. Agora, ela não tinha comida para ela e para o filho viver mais um dia. E chega mais um para comer na casa dela. Só que esse que chegou, ela reconheceu que era um homem de Deus. E ela obedeceu este homem de Deus. E a palavra vai dizer para mim e para você, no segmento, na sequência, que o azeite da botija não secou e a farinha da panela não parou. Começou, mais ela punha farinha, mais farinha brotava. Então entenda isso. Deus é um Deus de multiplicação. Deus não está pobre, jamais vai ficar pobre. Deus é infinitamente rico. Ninguém vence a Deus no dar. Deus tem muito para dar, porém encontra poucas pessoas que confiam, que não negociam, pessoas que têm um coração liberal, pessoas que sabem que precisa sustentar a obra, pessoas que sabem que precisa sustentar o seu profeta, pessoas que sabem que precisa sustentar a água, a luz, as despesas de um templo, pessoas que sabem que precisa sustentar missionários, pessoas que sabem que a obra de Deus é feita com dinheiro, como tudo é feito com dinheiro, e Deus chamou você. Se você congrega numa igreja, Deus chamou você. Seja você católico, seja você espírita, você é dizimista de alguma forma. Se você não dizima para Deus, você dizima para o diabo. Se você não dizima para Deus, você dizima para o mundo. Se você não dizima para Deus, você dizima para os prejuízos. Mas que você dizima, que você oferta, você oferta. Só que uns entendem e escolhem o lugar certo, porque Deus não precisa de dinheiro. Mas a estrutura da sua obra aqui na terra precisa de dinheiro. Sempre precisou. Jesus chamou 12 discípulos e homens casados. E Jesus sustentava esses discípulos com as suas famílias, porque tinha uma bolsa ali. E o tesoureiro dessa bolsa era Judas Iscariote. Então Jesus sustentava os seus ali. Esses homens tinham família, esses homens deixou pescaria, um deixou de ser cobrador de imposto, cada um tinha um trabalho, cada um tinha uma função, porque tinha sua vida e tinha sua família. Jesus não chamou nenhum desocupado, nenhum preguiçoso, não, Jesus chamou homens que trabalhavam e que tinham família, que tinham responsabilidade para servir a Ele. Olha, nós estamos num tempo difícil, muito difícil. Não quero falar do que eu penso, do que eu entendo na palavra de Deus sobre isso aqui agora. Mas você pode se preparar, mas também te prepara, porque aqueles que lembrar
dos seus profetas, aquele que lembrar da casa de Deus, aquele que lembrar que é servo verdadeiramente de Deus com as suas finanças, pode vir a crise que for, você vai passar, porque Deus vai atravessar você nessa crise, porque você está conectado, você está com o coração na palavra de Deus, você ama a Deus acima de todas as coisas, acima de todas as coisas, acima do dinheiro, acima dos bens, acima da sua família, você ama a Deus acima de tudo. É isso que Deus quer, um coração liberal, um coração generoso, para Ele poder operar. Creia, o que tem de pessoas que não são cristãos e dizimam e ofertam na vida de pastores, se muitos cristãos soubessem, ficariam envergonhados. Homens que são tocados por Deus para fazer aquilo que o crente que come a palavra, que está ali recebendo a palavra, não tem coragem de fazer. Por quê? Fecha, segura. É eu que administro, o dinheiro é meu. Se o dinheiro é seu, você não precisa dizimar mesmo não. Se você crê que tudo vem de você, você não precisa dizimar. Se você crê que tudo vem de você, você não precisa ofertar, é seu. Mas se você crê que tudo é Deus que te dá a vida, é Deus que te dá o ar para respirar, é Deus que dá as condições, é Deus que dá a saúde, então você vai precisar de pensar um pouquinho melhor na sua vida. Neste momento de pandemia, nós estamos sabendo pelas redes sociais de inúmeros pastores que foram abandonados pelas suas ovelhas, pastores que foram abandonados, pastores que estão passando necessidade, pastores que não têm como pagar aluguel, não têm como pagar água, não têm como pagar luz, não têm como pagar água do templo, nem luz, nem aluguel de templo, aqueles que pagam aluguel, pastores que estão em situações muito difíceis porque foram abandonados pelo seu rebanho. Que ovelhas são essas? Que pessoas são essas? Que cristãos são esses? Que pessoas que amam a Deus acima de todas as coisas é essas? Que está pensando só em si, que não tem coragem. Se aquela viúva falar assim, não, ó profeta, vai para outro canto aí, porque eu não vou te dar nada não. Ela teria morrido com o filho dela, de fome. Mas ela entendeu que aquele homem era um profeta, era um homem de Deus, e veio para destravar uma área da vida dela, no tempo de seca, e eu acredito que depois que passou a seca, essa mulher passou a viver uma vida abundante, porque Deus é tremendo, e não fica devendo nada para ninguém. Apenas uma palavra para você meditar, não esqueça dos seus pastores. Há muitas pessoas ouvindo, não esqueça dos seus pastores, não esqueça da tua igreja, tudo isso aqui vai passar, mas Deus sabe todas as coisas, e Deus só quer te abençoar, amém? Em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, que você traga esse ensinamento para o seu coração, porque agora nós vamos entrar na palavra do culto desta noite, e eu quero que você abra comigo, em 1 de Samuel, o capítulo 16, e nós vamos entrar no 17, por isso que eu fiz uma confusãozinha assim, de livro. 1 de Samuel, o capítulo 16, eu vou falar a parte C do versículo 7, e aí nós vamos discorrer na palavra, na Bíblia, a palavra desta noite, pelo poder do Espírito Santo, pela instrução do Espírito Santo, pela revelação do Espírito Santo, a revelação da palavra. Nós estamos aqui sendo conduzidos pelo amado Espírito Santo. Eu creio, Espírito Santo, eu creio que tu estás aqui e que és tu que ministra através da minha vida. Eu abro a boca e o Senhor fala conosco, Senhor, na simplicidade, ó Senhor, mas na verdade. Pai, em nome de Jesus, que nós não venhamos te atrapalhar, tentando, ó Senhor, ministrar algo que vem de nós, de mim no caso, mas o que o Senhor está me dando aqui, o que o Senhor vai me dar aqui, para ministrar, Senhor, daquilo que o Senhor já falou comigo hoje, na sua palavra. Espírito Santo, fique à vontade conosco aqui. 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 7, na parte C do versículo. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Pois o homem vê
o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Nós começamos a ministrar uma palavra aqui, na última terça-feira agora, sobre adoradores, verdadeiros adoradores. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Falamos do que é adorar a Deus na palavra, do que é adorar a Deus em espírito, e falamos do que é adorar a Deus em verdade. Em espírito é para aqueles que se entregaram as suas vidas para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus agora é o seu Senhor, Salvador. Ele é o meu Senhor e suficiente Salvador da minha vida. Então, eu tenho comunhão com Cristo, eu tenho paz com Deus. Você tem comunhão com Cristo, você tem paz com Deus, aleluia. E em verdade, é a palavra, é na palavra. Salmista escreve Salmo 119, versículo 11: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E nesta noite aqui, o Espírito Santo de Deus, ele vai falar conosco sobre adorador, verdadeiro adorador. E aqui nós vamos meditar na palavra do Senhor sobre Davi. Davi, um menino que estava tomando conta das ovelhas do pai dele, e os irmãos mais velhos em casa. Davi, um menino, e seus irmãos mais velhos em casa, sentado à roda da mesa com seu pai, quando, pela palavra do Senhor, foi enviado o profeta Samuel para ungir na casa de Jessé um rei, porque Deus havia rejeitado Saul, o rei de Israel. Então, naquele momento, Samuel chega, entra e está reunido Jessé com seus filhos, e Samuel pega a sua botija e vai ungir o filho mais velho de Jessé. Mas o Senhor disse: esse não. Você vê com os olhos, eu vejo o coração. E ali passou o segundo, passou o terceiro, passou-se os 7 filhos de Jessé que ali estavam com eles. E Samuel disse: mas você não tem mais nenhum outro? Porque Deus não erra, Deus não falha, Deus não engana. E Jessé disse: olha, eu tenho um menino que está lá no pasto com as malhadas, tomando conta das malhadas. Samuel disse: vai, manda buscá-lo, porque nós não nos assentaremos em volta da mesa enquanto ele não chegar aqui. Olha que detalhe, olha a importância. Samuel entendeu agora quem era o rei que Deus haveria de ungir através dele, naquele momento. Então vamos ficar de pé para aguardar, porque o ungido do Senhor, aquele que será ungido pelo Senhor, vai chegar. E enquanto ele chegar, nós não assentemos, nós não vamos comer, não vamos beber. Mas o pai estava à volta da mesa comendo e bebendo com os mais velhos, e o menino lá na malhada. Ei, Deus não faz acepção de pessoas, Deus faz acepção de atitudes. A atitude que Davi tinha no seu coração. E aí eu quero falar para alguns meninos, jovens, presta atenção. Davi era um menino, e o Senhor o escolheu, porque o Senhor conhecia o coração de Davi. Davi não estava tomando conta dos animais do seu pai, das ovelhas do seu pai, murmurando, reclamando. Não, Davi estava ali arriscando até a sua própria vida, mas ele estava ali com o coração ligado na obediência ao seu pai, mas ele estava com o coração ligado a Deus. Davi tinha Deus em seu coração. Davi já olhava para o céu e já declarava coisas maravilhosas para Deus, ainda menino. Então, a gente vê muitos jovens, adolescentes, isso eu vejo até na minha casa, perdendo tempo, vendo tantas coisas desnecessárias, não que não possa ver, para eles está curtindo, vê uma coisa aqui, vê outra ali, está curtindo, mas espera aí, você precisa se comprometer com coisas maiores,
Você precisa se comprometer com a sua vida, com o seu futuro. Você precisa pelo menos perguntar: de onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Todos nós precisamos fazer perguntas a nós, principalmente essas perguntas, para que a gente ache o propósito pelo qual Deus nos deu a vida nessa terra. Nós não nascemos aqui, nós não viemos a este mundo para nascer, crescer e morrer, comer e construir algumas coisas. Não, há um propósito muito maior de Deus para mim e para a sua vida nesta terra. E nós precisamos nos comprometer o quê? Com o nosso presente, porque o nosso presente hoje é o nosso futuro amanhã. Então há uma necessidade de você começar a ser um adorador, você descobrir quem você é, saber quem você é, o que você está fazendo aqui, para onde você vai, porque quando você responder, buscar na Bíblia essas 3 respostas, você vai encontrá-la e você vai se identificar com o seu Criador, você vai começar a buscar mais de Deus na sua vida, você vai buscar daquilo que é mais importante para você, a presença de Deus, a palavra de Deus, a instrução de Deus, a sabedoria e o conhecimento, para você crescer. Presta bem atenção, para você crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que maravilha! Ei menino, ei jovem, seja você moça, preste atenção, busque isso para o seu coração, busque conhecer a Deus, deixa Deus conhecer o seu coração, abra o seu coração para Deus e Ele vai te encontrar. Abra o seu coração para Deus e Ele vai olhar para dentro do seu coração e ver que Ele pode habitar no seu coração, que Ele pode fazer de você uma pessoa que vai mudar a história dessa geração, que Ele pode fazer de você o próximo prefeito, para o jovem, para você homem, o próximo vereador, daqui a uns tempos o próximo governador, deputados, senadores, um dia presidente, diretor de uma empresa, médicos. Deus pode fazer de você uma pessoa muito importante para as pessoas, porque a primeira coisa que você vai entender quando você abrir o seu coração para Deus é que você nasceu para servir. E esse tem sido o ponto de maior conflito no meio das pessoas, é que todos querem ser servidos, e na verdade nós nascemos para servir. As pessoas têm preguiça de servir um ao outro, as pessoas têm preguiça de fazer uma bondade, uma caridade, fazer algo para o outro, um favor para o outro, e quando fazem, quer algo em troca. Nós nascemos para servir. As pessoas que têm os melhores empreendimentos não são as pessoas que abrem empreendimento para ganhar dinheiro. Quem trabalha por dinheiro, quem é somente rico, é a pessoa mais miserável da terra. A pessoa mais miserável da terra é a pessoa que só pensa em dinheiro, só ganhar dinheiro, só ter dinheiro, só acumular bens. É a pessoa mais miserável da terra. Porque o dia que ela fechar os olhos, ela vai para um caixão no qual o mendigo, o andarilho, o pobre, o de classe média, o mais rico do que ela, o milionário, terminam do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Mas as pessoas que mais se destacam comercialmente, as pessoas que mais se destacam em todos os meios, até profissionalmente, são as pessoas que têm um coração para servir. Ela vai abrir um negócio, ela pensa como servir da melhor maneira, o melhor produto, com um preço equivalente que dá para servir todas as classes. E o prazer que ela tem em servir e fazer aquilo, então o dinheiro é um retorno que ela tem, porque ela está servindo com qualidade e tem um retorno também de qualidade. Davi estava servindo seu pai com qualidade, mas Davi também tinha comunhão com Deus, e uma comunhão de qualidade. Eita, que coisa maravilhosa! Qualidade, pureza, sinceridade. O que Deus busca no meu e no seu coração é pureza, sinceridade. Jesus disse que para os seus discípulos: se vocês não for como as crianças, de maneira alguma herdarão o reino dos céus.
pureza, sinceridade. É o que nós encontramos nas crianças. Então, o verdadeiro adorador, Deus o conhece. É Deus que o acha. É Deus que o encontra. O verdadeiro adorador, ele nunca vai se expor. Eu sou um adorador, eu estou buscando a Deus. Não. As atitudes que ele tem no seu coração, a sinceridade que ele tem no seu coração, a maneira de tratar as pessoas, a maneira de servir as pessoas, a maneira de fazer, o revela para Deus quem ele é. Então Deus não está olhando aparência. Deus não busca aparência. Deus busca um coração sincero, um coração puro. Amém? Daí, Samuel é trazido Davi. Versículo 13 diz: então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Davi foi ungido rei, porém ele só se tornou rei 38 anos depois. Só após 38, 40 anos depois, só após a morte de Saul, que Davi foi ungido em Hebrom, rei de Israel. Ali Davi foi ungido 3 vezes. Entenda isso. Só após, nesse tempo em que Davi aguardava para se tornar rei, Davi era um homem de batalha, era um homem de peleja. Davi era um homem perseguido pelo rei Saul, que tinha ciúmes de Davi, perseguia Davi por ciúmes, mas Davi o respeitou, porque Davi reconhecia em Saul a autoridade, o ungido de Deus, coisas que muitas pessoas hoje não sabem diferenciar. Muitas pessoas hoje não sabem o que é um ungido de Deus. Muitas pessoas não sabem hoje o que é autoridade. O que nós precisamos descobrir na palavra de Deus, sermos ensinados na palavra de Deus, é sobre autoridade. E principalmente autoridades ungidas por Deus. Não se toca numa autoridade ungida por Deus, porque quando você toca na autoridade, quando você toca na pessoa, você às vezes pode até tocar na pessoa, mas se você tocar na autoridade, na unção de Deus que está sobre ela, você tocou no próprio Deus. Então não se toca no ungido de Deus. Não se levanta a palavra contra o ungido de Deus. Não se questiona o ungido de Deus. Você ouve, você presta atenção. Se você não concorda, ore, busca em oração uma solução. Deixa que Deus cuida, deixa que Deus trata. Tem muita gente banalizando o pastor. Tem muita gente desrespeitando. Tem muita gente que não conhece a unção, não reconhece a unção de pastor. Nem todos são iguais, tá bom? Nem todos são iguais. Mas eu quero dizer para você, é melhor você fazer como Davi, que respeitou a unção de Deus que estava sobre Saul, e deixou Deus tratar com Saul, do que você, às vezes, querer tocar no ungido do Senhor, e ter sua vida totalmente arrebentada, porque você tocou na unção de Deus. Se você tocou na unção de Deus, você vai acertar com o próprio Deus, seja eu ou seja você, tá bom? Então, Davi ali é ungido, Saul vai persegui-lo, mas Davi permanece firme. Capítulo 17, uma sequência. Então os filisteus se ajuntaram contra Israel, e ali houve uma ameaça de guerra, já um contexto de guerra, e estava ali o povo de Israel de um lado, e o povo dos filisteus de outro lado. Acontece que havia entre os filisteus um gigante, um homem de guerra de quase 3 metros, ou talvez 3 metros de altura, e este homem, ele decidiu desafiar
o exército do Deus vivo, o exército de Israel, o exército do Deus vivo. Mas olha o que ele queria. Ele queria que um homem, dentre o exército de Israel, saísse para enfrentá-lo. Então ele estava chamando um homem que representasse o exército de Israel para enfrentá-lo. Mas no meio do povo de Israel, todos estavam com medo, inclusive o rei. Agora, esse Golias, esse gigante chamado Golias, ele estava desafiando quem? O próprio Deus. Porque quando se levanta contra o povo de Israel, você está se levantando contra o próprio Deus. O Senhor disse para Abrão, ele era Abrão ainda, não havia mudado o nome dele. O Senhor disse: Abrão, abençoarei os que te abençoar, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Esse gigante estava afrontando quem? O exército do Deus vivo. Esse gigante estava afrontando quem? O próprio Deus. Então ele disse, no capítulo 17, no versículo 10, e disse mais o filisteu: hoje eu desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Olha aqui, hoje eu desafio as companhias de Israel, todo o exército. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ou seja, ele vai falar isso aqui depois. Se este homem me vencer, todos os filisteus se rendem a Israel. Mas se eu vencer, todo Israel vai se render aos filisteus. Acontece que nesse caminho, Jessé, o pai de Davi, envia Davi até as companhias de Israel para levar queijo para o comandante e pães para os seus irmãos. E quando Davi chega ali, Davi vê aquele alvoroço e aquele gigantão desafiando o exército do Deus vivo. E Davi pergunta: o que está acontecendo aqui? E vão falar com ele. E Davi fica indignado. E Davi, naquele momento ruim, presta bem atenção nisso, no momento ruim, no momento difícil para o povo de Israel, no momento ruim, no momento difícil para nós brasileiros, para as nações, todas as nações do mundo, Davi vai fazer algo. Ele faz uma pergunta. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. E Davi ouve aquilo. Davi presta atenção naquilo. O momento era muito ruim para o povo de Israel, mas Davi é um homem segundo o coração de Deus. Davi é um adorador, Davi é um homem ligado com Deus. Então Davi, naquele momento ruim, presta atenção, observa as oportunidades. No meio dessa pandemia, no meio dessa situação que está, há uma oportunidade para aqueles que buscarem a Deus para superar. Nós estamos no ano da superação, 2020, no estado de São Paulo, a Igreja do Evangelho Quadrangular. Nós estamos no ano da superação. E nós vamos superar. Nós cremos, nós confiamos e nós vamos superar, mas nós precisamos tirar proveito da situação que aí está, olhar para os pontos positivos da situação que aí está, orar mais, falar mais com Deus, buscar mais a Deus, não é ficar ouvindo os comentários políticos, as crises políticas. Não, nós precisamos orar pelas autoridades, nós precisamos buscar a Deus pelas autoridades, mas precisamos buscar a Deus por essa nação, mas nós precisamos buscar em Deus
como é que nós vamos superar? Como é que nós vamos vencer? Há oportunidades para aqueles que verdadeiramente servem a Deus neste tempo. Há oportunidades de ouro, há coisas maravilhosas guardadas por Deus para aqueles que são fiéis, para aqueles que verdadeiramente amam a Deus. Você não vai ser envergonhado, você não vai passar necessidades, porque ainda que haja um aperto muito grande, ainda que haja um arrojo muito grande, Deus vai te dar saída, porque Deus conhece o seu coração, Deus viu você nos tempos bons, e Deus agora sabe que você nos tempos ruins, você vai permanecer fiel a Ele, você vai permanecer crendo nele, você vai permanecer adorando Ele. Aleluia, glória a Deus. E Davi vai fazer uma pergunta: o que há de ser, pois, que ao homem que ferir o rei, que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas, ele lhe dará sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai Israel. Então, aí Davi pergunta: quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Aí Davi faz uma pergunta: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi entendia que aquele filisteu estava confrontando, estava desafiando os exércitos do Deus vivo, estava desafiando o próprio Deus. Então, naquele momento ali, o irmão mais velho de Davi vê Davi conversando com aqueles homens, observando a conversa, e tem inveja, tem ciúmes, e tem uma contrariedade com Davi. Mas Davi não se importa, não. Davi, o que eu fiz agora? E sai. Dali em diante, Davi vai até o rei Saul e diz assim, acompanha comigo o versículo 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Olha, o menino, presta atenção, o menino, Davi, disse: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá a peleja contra este filisteu. Um menino, dentro do exército, homens de guerra, dentro do exército do Deus vivo, não tiveram coragem de enfrentar aquele filisteu, aquele gigante, mas um menino, franzino, um menino, não tinha nem 18 anos ainda, é encorajado. Por quê? Por quem? Pelo Espírito de Deus que estava nele, aleluia, pelo Deus vivo que habitava nele, aleluia. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Saul tenta desanimar o menino, Saul tenta desencorajar o menino, mas olha Davi, olha, quando você sabe quem você é e quem você serve, então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão, um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e saía após ele, e o feria, e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão da barba, e o feria, o matava. Assim feria o teu servo o leão como um urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. E disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da mão do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Davi vai contar para o rei das suas experiência com Deus, diante de situações. O leão e o urso aqui, pode simbolizar aqui as dificuldades, as barreiras. O leão e o urso aqui, pode simbolizar o quê? O desânimo. Eu não tenho tempo para buscar Deus, eu estou tão ocupado,
Ah, eu não tenho tempo para orar. Esse leão e urso aqui pode ser barreiras que nós mesmos colocamos. Poderíamos trazer, é um inimigo que se levanta. Não, vamos trazer para coisas que nós mesmos fazemos. Desinteresse. Falta de tempo para buscar, porque não arruma tempo. Deus não é prioridade. Mas para esse menino aqui, Deus era prioridade. Então, quando veio o leão, ele matou o leão. Quando veio o urso, ele matou o urso. Ele venceu. Deus deu livramento a ele, aleluia. Seguindo. E o rei, vendo que não o desanimava, que não tirava ele do foco, que não tirava ele da direção, disse a ele: vai embora e o Senhor seja contigo. Presta atenção. A questão de autoridade. Davi foi até o rei dizer para que ninguém desfalecesse o coração, porque ele ia enfrentar esse gigante. Davi foi a uma autoridade. Davi não foi fazer nada sem antes passar pela autoridade. Debaixo da palavra de uma autoridade, se você seguir, você vai ter vitória. Vamos lá. E no finalzinho do versículo 37, Saul diz assim, vai-te embora e o Senhor seja contigo. Ele foi abençoado ali pelo rei. Então ele saiu debaixo de uma cobertura, ele saiu debaixo de uma autoridade, porque é o princípio de Deus para a vida do ser humano, é você andar debaixo de autoridade. Muitas pessoas fazem as coisas da sua própria cabeça, do seu próprio coração, e dizem, Deus é comigo, Deus vai dar jeito, Deus falou, eu vou fazer. Ei, presta atenção, pare um pouquinho, peça direção para Deus, peça direção a Deus. E diz assim, versículo 38, e Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Olha o que a gente aprende aqui. Olha, tudo bem, você vai fazer isso daí, que Deus te abençoe, que Deus seja contigo. Olha, mas se eu fosse você, eu punha um galinho de arruda atrás da orelha. Olha, se eu fosse você, eu levava um patuazinho. Ó, se eu fosse você, eu levava a imagem tal. Ó, se eu fosse você, eu fazia aquela oração, sabe? Aquela oração poderosa. Ah, se eu fosse você, meu irmão, minha irmã, quando você está revestido de Deus, quando você tem o Espírito Santo dentro de você, você só precisa sair debaixo de uma palavra de uma autoridade. Você só precisa sair debaixo da palavra de Deus e ir em frente, sem olhar para trás, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda. Vai em frente, obedecendo a Deus, porque Deus vai te dar a vitória, aleluia, glória a Deus. Então Davi disse, olha Saul, o que você usa, a sua vestimenta não compete a mim, não sei usar isso. E tomou o seu cajado, uma vara, e na mão, e escolheu para si 5 seixos, pedra tirada do rio, lá do ribeiro, e pô-los no alforge de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da funda. Vamos trazer para os dias de hoje um estilingue, tá? Os dias de hoje um estilingue. E foi-se chegando ao filisteu, e o filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia adiante dele, do filisteu. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou. Meu irmão, minha irmã, subestimar uma pessoa que serve a Deus é terrível, mas desprezar uma pessoa que serve a Deus é desastroso. Porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Filisteu desprezou Davi. Olha, lançou ele fora do seu coração, assim, para enfrentá-lo. Um menino.
e disse, pois o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Aqui o filisteu já consagrou a derrota dele, já se entregou a derrota dele. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém, olha aqui, porém, eu vou a ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Um adorador, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um homem que serve a Deus, uma mulher que serve a Deus, ele tem sempre o nome de Deus no seu coração, ele tem sempre a palavra de Deus, ele sempre exalta Deus na sua vida, diante das circunstâncias. Ele não fala do tamanho do problema, ele não fala do tamanho da circunstância, ele fala da grandeza do Deus, aleluia, ele fala da grandeza do Deus que ele serve, do Deus que ele conhece, do Deus com quem ele tem intimidade, do Deus que ela conhece, do Deus com o qual ela tem intimidade, aleluia. O Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje, olha Davi, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, nem espada ele tinha, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. Olha, vou destruir você e todo o seu povo, filisteu. E toda a terra saberá que há Deus em Israel, aleluia. O Brasil precisa saber que há Deus nessa terra, que há Deus nessa nação, por meio da minha e da sua vida, por meio da minha e da sua adoração, aleluia, glória a Deus. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão, aleluia. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu, e Davi meteu a mão no alforge, tá? Tipo de um bornal ali, uma sacolinha ali do lado, e tomou dali uma pedra, ele estava com 5, mas ele tomou uma pedra, e com a funda, tá? Colocou a pedra lá, a funda ela um objeto de couro, vamos dizer assim, com duas tiras, e você colocava a pedra e girava, depois na hora de lançar, soltava uma das tiras e a pedra ia. Um estilingue, você estica e solta. Então, Davi tira uma, atirou, né, e feriu o filisteu na testa. No meio do capacete do filisteu havia uma abertura, e o poder de Deus colocou essa pedra no meio daquela abertura, com uma velocidade tão poderosa, que a pedra cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra, e ainda caiu com o rosto em terra. Veja bem, a pedra cravou, aquela pedra deu ali uma fratura craniana, ela enterrou na testa do Golias, e ele caiu sem noção. Assim são derrotados aqueles que não temem o Senhor. Assim são derrotados aqueles que afrontam o Senhor. Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Irmãs, me desculpe o tempo, precisei correr, muita coisa boa não foi dita aqui dentro, ainda podemos, mas nós vamos ter oportunidade, porque nós vamos dar uma sequência nessa pregação, verdadeiros adoradores, e nós vamos trazer aquilo que Deus colocou no meu coração, e falando para você, lembrando nas próximas pregações. Olha, revela
Deus na sua vida. Vamos falar do que nós cremos que Deus é poderoso para fazer e do que Ele vai fazer nas nossas vidas. Vamos declarar. Não fique preocupado com o que está acontecendo. Entenda, guarda isso no seu coração, toma para dentro do seu coração. Este vírus não vai contaminar nenhum de nós. Esse vírus não vai contaminar nem a mim, ninguém da minha família, não vai contaminar você, ninguém da sua família, porque nós estamos firmes no Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que é Ele que nos guarda, que é Ele que nos protege, porque nós temos a certeza que somos comprados e lavados pelo seu sangue, e é Ele que nos guarda. Aquele que foi poderoso para nos dar a vida, não seria Ele poderoso para nos livrar de um vírus maligno desse? Sim, sim, Ele é poderoso. Ele é poderoso. Então vamos crer, vamos ter uma perspectiva de fé, de alegria. Faça como Davi, faça como nós temos ensinado. Aprenda a tirar coisas boas de coisas ruins. Aprenda a tirar pérolas de lixo. Aprenda. Olhe para as oportunidades, olhe para as coisas boas, ore mais, busque mais de Deus, busque mais de Deus por essa nação, busque mais de Deus pela sua igreja, busque mais de Deus pelos seus pastores, busque mais de Deus pelos nossos governantes, busque mais de Deus, porque Deus é santo, 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 e toda a terra está cheia da sua glória. Busque mais, porque a glória dele já está sobre a terra. Busque mais. Você é um adorador, você é uma adoradora. Seja como Davi, seja como Jó, seja como Jesus disse, e como Jesus foi, verdadeiro adorador. Que Deus te abençoe grandemente. Eu oro neste momento, por você, por sua casa, pela sua família. Eu oro abençoando a tua vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Se tem alguém enfermo dentro da sua casa, se tem algum ente querido seu doente, enfermo, eu ordeno agora, em o nome de Jesus, que essa enfermidade, que esta doença saia agora, em nome de Jesus. Você que está oprimido, deprimido, com medo deste vírus, eu peço a Deus agora, que te dê coragem, anime a tua alma no Senhor, anime a tua alma agora no Senhor, diga para a tua alma, como disse Davi nos Salmos, porque estás abatido, ó minha alma, porque tu te perturbas dentro de mim, espera em Deus, ainda o louvarei. Eu oro para que você tenha paz, para que você tenha prosperidade, para que você tenha alegria, para que você, ao deitar esta noite, você deite, descansada no Senhor, porque o seu dia de amanhã, se o Senhor assim nos der, será um dia muito maravilhoso, será um dia muito abençoado, em o nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão com o Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, que a paz esteja com você. Amém e amém, e graças a Deus.